Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo nessa segunda-feira histórica dentro do Vasco. Agora há pouco foi oficialmente anunciado através do site oficial do Vasco a assinatura do memorando, no caso esse acordo entre Vasco e 777 Partners, esse grupo de investimentos norte-americano que irá investir algo em torno de 1,7 bilhões de reais pelo Vasco da Gama. A gente vai trazer informações importantíssimas para você, torcedor, um ano de 2023 mágico que pode estar por vir, caso, é claro, venha a ser aprovada a SAF no Conselho Deliberativo, na Assembleia Geral. A expectativa é que investimento gigantesco possa acontecer já nessa próxima temporada, inclusive ainda nesse ano possa chegar aí 190 milhões de reais dentro do clube para investir principalmente no futebol com relação a reforços, um Vasco forte já nessa primeira temporada com a SAF, com a 777 Partners. A gente vai falar sobre isso, é de fato um dia histórico, vamos explicar tudo o que aconteceu, trazer novas informações, um dia muito agitado e com certeza alguma coisa ficou para trás com relação à notícia para você, torcedor. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, já seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. Esse é o terceiro vídeo por dia, então já se inscreva, deixe o seu like, ative o seu sininho de notificação. Amanhã às 11 horas estaremos novamente aqui falando de Vasco para cada um de vocês. Então deixe aqui também o seu comentário se você é a favor ou contra a transformação do Vasco em uma sociedade anônima do futebol, e eu faço questão de responder a todos, tranquilo? Mas vamos lá, rapaziada, vamos falar de Vasco. Eu tô aqui lendo, porque realmente é muita informação, então às vezes eu vou dar uma olhadinha para explicar melhor e definir realmente o que está acontecendo de maneira clara para vocês. Agora há pouco, na parte da tarde, o Vasco anunciou oficialmente, através do seu site oficial, a assinatura do memorando de entendimento para que haja esse investimento, no caso, no futebol do Vasco via SAF, no caso, através da 777 Partners, A proposta aí dessa companhia de investimentos norte-americana é aportar 700 milhões de reais em troca de 70% do Vasco da Gama, do futebol do clube. Ou seja, a SAF estará pagando ao Vasco 700 milhões de reais para que, no caso, possa adquirir os direitos do Vasco da Gama. Além desses 700 milhões de reais, a SAF também estará pagando as dívidas do Vasco, que atualmente chegam a um valor muito semelhante, a esse valor de 700 milhões de reais. Ou seja, somente na dívida e para comprar a SAF do Vasco, a 777 Partners já estará investindo 1,4 bilhões de reais. E além desse 1,4 bilhões de reais, a 777 Partners também estará investindo 350 para a reforma de São Januário. Tudo isso está escrito meio por meio da assinatura do contrato entre o Vasco e a empresa, no caso esse grupo de investidores. Então, no geral, é 1,750 bilhões de reais que serão investidos no Vasco, tornando aí a maior transação da história do futebol brasileiro relacionada à sociedade anônima de futebol. Inclusive, já para esse início, a SAF, no caso, para a SAF, a 777 Partners chegou em acordo e concordou em fazer ao Vasco um aporte financeiro de 70 milhões de reais. Quando vai chegar esse aporte? A gente já vai falar sobre isso. Antes, gostaríamos só de ler o restante da nota que o Vasco colocou agora há pouco em seu site oficial, que diz o seguinte: o Vasco SAF será o principal investimento da 777 Partners na América do Sul e o Vasco utilizará a rede de empresas da 777 para modernizar o clube com acesso a novas tecnologias de mídia, transmissão e utilização de dados para identificação de talentos. O Clube de Regatas Vasco da Gama irá transferir seus ativos de futebol e cederá o direito de uso do estádio de São Januário para a SAF, enquanto mantém a prioridade das suas sedes, Calabouço, Lagoa e Complexo de São Januário. A SAF criará condições para que o futebol do Vasco recupere sua alta performance esportiva e para a sustentabilidade de longo prazo do Clube de Regatas Vasco da Gama, e o clube poderá aumentar seus investimentos nos esportes olímpicos e paralímpicos. Evidenciando novamente, deixando claro para vocês, a SAF estará responsável pelo futebol. A empresa, o grupo norte-americano, se responsabilizará pelo futebol. A sede náutica, a sede do Calabouço, os esportes olímpicos e paralímpicos é responsabilidade do presidente Jorge Salgado e da Associação Vasco da Gama, Então, no caso, o dinheiro terá que sair de lá e não desse grupo de investimentos. Inclusive, a Genoa, que é um dos clubes aí que tem, no caso, a 777 Partners como seu
clube, no caso, né, como seu dono, se é assim que eu posso falar, através das redes sociais, mandou um recado para o Vasco. Diz o seguinte: Welcome to the 777 Family, Vasco da Gama, que no caso é bem-vindo à família 777, a família 777. Então vamos seguir, né, rapaziada? Vamos informar agora e esclarecer de fato o que irá acontecer. Como a gente já informou para vocês, o Vasco irá receber primeiramente esse aporte de 70 milhões de reais. Lembrando, caso venha a ser aprovado no Conselho Deliberativo, a expectativa é que essa reunião ocorra ainda nessa semana. E é claro, a aprovação venha a acontecer também, né? 70 milhões de reais é um aporte importante para o Vasco da Gama. Porém, além desses 700, é claro, incluído nesses 700, desses 70 milhões, terá mais 630 dos 700, como prometido, né? Colocado em contrato, que esse grupo de investimentos terá que colocar no Vasco. Desses 70 milhões iniciais, a expectativa é que ele caia já até a próxima semana, porque teremos essa reunião no Conselho Deliberativo para aprovar esse aporte. Caso venha a ser aprovado, há um acordo verbal para que ele caia no dia seguinte. Ou seja, se quarta tiver a reunião no Conselho Deliberativo e for aprovado, na quinta terá 70 milhões de reais já na conta do Vasco da Gama. Caso realmente não venha a ser aprovado, os 70 milhões não cairá na conta do Vasco. É simples, é básico e é fácil. Precisa do Conselho Deliberativo para que o Vasco receba esses 70 milhões. O que será feito com esses 70 milhões? É claro, a gente já tem informações do que realmente o Vasco irá fazer com essa grana. A ideia é que, é claro, assim que cair na conta do Vasco, de imediato o Vasco pague dívidas emergenciais. No caso, dívidas que asfixiam financeiramente o clube, como salários atrasados e atraso com alguns fornecedores. Além disso também, né, é muita grana, 70 milhões de reais é muito dinheiro. O Vasco vai em busca de reforços qualificados para a Série B. Lembrando que o elenco do Vasco ainda não está montado, então o Vasco vai com esses 70 milhões no mercado com mais força para trazer, se é assim que eu posso falar, reforços de peso, reforços com qualidade e que praticamente confirmem e coloquem o Vasco de volta à elite do futebol brasileiro. Porém, além desses 70 milhões, a ideia, assim que, é claro, houver a aprovação do Conselho Deliberativo e também da AGE, para que realmente o Vasco se torne uma SAF, além dos 70 milhões, mais 120 milhões de reais cheguem dentro do Vasco no dia seguinte ou poucos dias após a aprovação via AGE e também via Conselho Deliberativo. Ou seja, a expectativa é que nesse ano de 2022 o Vasco receba da 77 Partners 190 milhões de reais. Porém, essa empresa, esse grupo norte-americano, tem que investir nos próximos 3 anos 700 milhões de reais. E a expectativa é que o maior investimento, o peso de grana maior, venha acontecer na próxima temporada. Já no ano que vem, 2023, com o Vasco, é claro, na Série A do Campeonato Brasileiro e já com um novo elenco, com uma nova mentalidade, com um clube mais forte para disputar e colocar o Vasco, recolocar, aliás, o Vasco novamente no topo do cenário do futebol brasileiro. Então, o grosso investimento deve já acontecer nessa próxima temporada e o restante aí em 2024, porque a ideia em contrato é que 700 milhões venham a ser investidos em 3 anos. A 77 Partners é uma empresa muito conhecida, para quem não sabe, como eu já falei, volto a repetir, tem aí já alguns outros clubes, né, tanto na Espanha quanto também na Itália. Na Espanha, a 77 Partners tem o Sevilla, 15% apenas, mas tem os direitos econômicos do futebol do Sevilla, e o Sevilla, inclusive, está na segunda colocação do campeonato espanhol. Na Itália, tem o Genoa, que, como a gente mostrou agora há pouco, solicitou, deu as boas-vindas aí ao Vasco da Gama. O Genoa realmente não vem vindo muito bem na competição, mas já recebeu muito investimento por parte desse grupo. A informação que a gente tem é que no Genoa esse grupo já investiu algo em torno de 94 milhões de reais em pouco tempo. Em uma janela de transferências, na primeira do clube, a 777 Partners já investiu 94 milhões de reais, trazendo 9 reforços e tirando 9 jogadores do Genoa. Ou seja, mudando completamente o elenco. Inclusive levou o Shevchenko, um grande jogador, um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, para treinar a equipe. O Shevchenko, um ucraniano que realmente marcou aí na história do futebol, é o treinador do Genoa. Então é uma mentalidade muito parecida com o que vai acontecer no Vasco. Muito provavelmente nessa janela, o Vasco, caso venha a ser aprovada a SAF, já vai chegar com força, mas a maior força já deve acontecer na janela do meio do ano, com reforços muito provavelmente oriundos do futebol europeu. A 77 Partners, só para esclarecer, é uma empresa criada em 2015,
que realmente é alocada em Miami, local onde Jorge Salgado está atualmente. Tem 2 sócios fundadores, o Steven Pasco, de 73 anos, e o Josh Wander, de 40 anos, e tem 54 empresas aí listadas no portfólio do seu site oficial. Vive nesse momento, a própria empresa, um momento de fato de expansão e se divide em 5 áreas de atuação: aviação, consumo e comércio, seguros, finanças de litígio e mídias e entretenimento. Inclusive, detém aí direitos de transmissão, é uma das maiores empresas com direitos de transmissão do mercado europeu e internacional. E entra aí, né, na mídia e entretenimento o assunto clubes de futebol, onde o Vasco atualmente está, e realmente essa empresa vai utilizar demais a força que tem nesse direito de transmissão para levar a marca Vasco para todo o mundo. Essa é a informação que a gente tem. Então, é claro, muitos torcedores felizes, outros tristes, outros divididos, mas a informação é essa. A SAF atualmente é uma realidade, torcedor querendo ou não. E depois, sinceramente, de tudo que eu vi hoje, dos posicionamentos que a gente vai trazer amanhã, dos políticos que atualmente circulam em volta do Vasco, na minha opinião, a SAF parece ser sim a melhor coisa para o nosso clube. Esquecer um pouco essa política que tanto destruiu o Vasco nesses últimos anos, fez tanto torcedor vascaíno sofrer, deixar isso de lado e viver um novo Vasco, né? Um Vasco empresarial, um Vasco realmente com outro pensamento e um Vasco que respeite o seu torcedor. Que, infelizmente, durante esses últimos anos, o que mais nós fomos é desrespeitados. O certo é, para esse ano, a expectativa, caso venha a ser aprovado, 190 milhões de reais, e já para 2023, um Vasco forte, com mentalidade de ser novamente o Vasco, o torcedor vascaíno sempre conheceu, e o Vasco que realmente é. Agora é esperar, aguardar, amanhã às 11 horas estaremos retornando com mais conteúdo. Eu peço desculpa a você, torcedor vascaíno, pelo vídeo da tarde, eu acabei confundindo e coloquei um vídeo errado, com uma capa completamente diferente do que estava no conteúdo, mas pelo menos vocês ficaram informados de notícias relacionadas à partida de ontem contra o Audax, mas eu venho aqui pedir desculpa a cada um de vocês, tranquilo? Amanhã às 11 horas a gente volta, eu também venho falar com vocês, se você quer ficar por dentro de vídeos curtinhos do Vasco, corte, siga lá o nosso canal de corte, rapaziada. A gente está com um canal muito interessante, que é o Cortes do Gigante. É um canal, tem vídeos curtinhos de 1, 2 minutos. A gente falou já sobre SAF, colocou matérias que aconteceram no dia. Então corre lá para dar uma olhada, se inscreva, ajude o nosso canal e também segue a nossa página lá no Instagram. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus. Deixe a sua opinião e, é claro, saudações vascaínas.